está, todo dia proclama, oportuna e inoportunamente proclama. Estimados irmãos e irmãs, bom dia! Vamos a mais um evangelho dessa terceira semana do tempo do Advento. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, este evangelho de hoje sempre me chama a atenção com relação àquelas mães que não têm o auxílio do seu esposo, que não têm o auxílio do seu companheiro, do pai da criança que ela gerou. Esse evangelho de hoje me coloca frente a um cenário no qual Maria se vê totalmente sozinha, abandonada, sem imaginar o que poderia lhe acontecer, embora sem perder a fé. Mas para ela, certamente foi muito difícil imaginar ter esse filho sem a companhia amorosa, companheira de José. Maria certamente ficou angustiada, pois ela acreditava que os seus planos e os planos de Deus seriam da forma que ela estava pensando, constituindo uma família junto ao lado de José. Pois, assim como ela, José era temente a Deus. E com certeza aceitaria essa missão. Então, eu fico pensando assim, quando houve a rejeição de José, como Maria não se sentiu sozinha, abandonada, como muitas mães, muitas meninas que no primeiro momento se encontram sozinhas, sem o seu companheiro, sem a pessoa que possa lhe auxiliar nos momentos difíceis, principalmente nos momentos finais da gestação. Meus irmãos, minhas irmãs, certamente não foi fácil para Maria, como também não foi para José. Porque, pensando humanamente, José também estava todo ferido, magoado, chateado, triste, pois a mulher que ele amava se encontrara grávida e não era dele. Então, José também, certamente, movido por aquele sentimento de traição, o que não existiu, ele não sabia como lidar com isso, pois o seu amor para com Maria era muito grande. E ele não teve outra ideia senão fugir, abandonar Maria, pois a lei era clara. Tais mulheres deveriam ser apedrejadas. E para José era mais fácil ele receber o nome de homem falso, de homem cafajeste, de homem fraco, de malandro, do que ver a sua amada sendo apedrejada em praça pública. Meus irmãos, minhas irmãs, foram dois sonhos dilacerados, dois sonhos destruídos, o de Maria e o de José. Mas servir a Deus
não nos deixa tristes, desiludidos. Deus não quer que ninguém o sirva e por isso fique triste, desanimado, destruído, não. Deus intervém em favor dos dois. Deus dá um presente bonito para José. José, filho de Davi, não tenhas medo de assumir Maria. Meus irmãos, minhas irmãs, Deus dá uma força para José tão grande que ele consegue superar todo aquele sentimento pejorativo, todo aquele sentimento de dor, de sofrimento causados por uma possível traição. Deus dá força a José de forma tal que ele aceita Maria e se torna o pai mais amável de Jesus, se torna o marido mais amável de Maria. E hoje ele é venerado por toda a igreja. Meus irmãos, minhas irmãs, não foi fácil para José, como não foi para Maria. Assim também não é para muitas mães solteiras, para muitos pais, homens que se veem abandonados pelas suas esposas, pelas suas companheiras. O importante é não perder a fé. O importante é confiar em Deus. O importante é continuar firmes, respeitando um outro, honrando aqueles sentimentos bonitos que eles têm um pelo outro. Não precisa ninguém ser inimigo um do outro, de forma nenhuma. Não precisa briga, não precisa confusão. O que precisa é essa harmonia de sentimentos. Se não for um pelo outro, que pelo menos aquele sentimento de respeito, aquele sentimento que perdura por toda a vida. Ninguém é obrigado a ficar com ninguém, mas também ninguém é obrigado a sofrer por ninguém. Então, o respeito, ele é primordial em qualquer relacionamento. Respeitar o outro é a maior prova de um amor sincero, de um amor verdadeiro. Talvez não um amor erótico, mas um amor fraterno, um amor que só Deus tem por nós. Então, que tanto os homens quanto as mulheres possam se amar primeiramente, naquele amor ágape. E se não der certo o relacionamento, se não der certo deles ficarem juntos, que persevere o respeito, que persevere a compreensão dos sentimentos um do outro, e que eles possam continuar sendo amigos, que eles possam ser, principalmente se tiverem filhos envolvidos na história, que eles possam compreender a beleza da família e possam valorizar a vida daquele novo ser que eles trouxeram ao mundo. E assim sendo, dar para ele, ou melhor, criar para ele oportunidades dele ser uma pessoa de boa índole, dessa criança poder crescer sempre, né, recebendo as contribuições tanto do pai quanto da mãe. E se necessário for, queridos homens e mulheres, que vocês possam lutar pelo amor de vocês. Não desistam tão fácil. Não abandonem um outro com tanta facilidade, não. Lutem pelo amor um do outro. E quem sabe, vocês podem juntos constituir também uma família sagrada. Desde que, repito, haja respeito, compreensão, maturidade nos sentimentos, haja, de certa forma, aquela compreensão que cada um tem direito de ser feliz, tem direito de ser livre, sem por isso machucar, destruir, matar os sentimentos do outro. Bom dia.